Salve, amigos do Aposentado Rico! Estamos para mais um episódio. Júlio, qual é o número? Já 45, Momberger. Estamos chegando a 50 daqui a pouco. 50? Tem que pensar algo comemorativo. Pensar em algo legal, né? 50 é um bom número. É um bom número, bom né? número. Já imaginava chegar no episódio 50? Não imaginava nem o quinto. Achei que o pessoal não fosse deixar a gente se criar, mano. Eu não sabia se a gente ia terminar o primeiro sem briga. Aliás, eu queria fazer um comentário em relação a isso. A gente cresceu bastante a audiência do podcast nos últimos episódios, mas o que a gente reparou, dando uma olhada na estatística, de que as pessoas elas olham o episódio para frente. Né? Então, digamos que ela chega no episódio 40, por alguma razão, o YouTube sugeriu e tal, aí a gente repara que ela olha o 41, olha o 42 e não olha para trás. Então, a gente só queria lembrar, para quem está chegando agora pela primeira vez, todos os episódios são atemporais. Tem muita coisa boa para trás. Então, o legal é daqui a pouco olhar o tema que foi discutido, debatido, pode ser o 10, pode ser o 12, o 15, Sim. o 8, não tem nenhuma relação de tempo. Então, até se quiser maratonar, não vai ter problema. E como são episódios com no mínimo em torno de 1 hora de duração, dá para ir lavar a louça e deixar tocando, não precisa ficar sentado no trânsito. Se não quiser ver nossos rostinhos lindos, também dá para no Spotify, no Deezer. Até recomendo essa opção. A gente que até na academia está nos escutando. Legal. Eu prefiro no YouTube, porque o YouTube é a ferramenta que te dá relevância, né? O Spotify ainda não tem tanto isso, né? Então, mas o YouTube... Não recomenda. O YouTube, na medida que tu vai criando relevância, ele vai te recomendando mais. Então, a chance de ser mais conhecido é através do YouTube. Então, se vocês aceitarem nossa sugestão... Escutem no YouTube. Vamos para o YouTube, isso aí. Usem o YouTube. Usem o YouTube, exatamente. Mas tu tá com livros ali, coisa? Conta para nós, André, qual é a ideia hoje? Na verdade, assim, o mestre Kahneman, ele criador de temas infindáveis aqui para o nosso podcast, né? Então, para quem leu o Rápido e Devagar, principalmente ligado à questão do efeito nas finanças pessoais, né, que de uma certa medida a gente fala bastante aqui no nosso bate-papo. E o Kahneman, como sendo talvez um dos maiores estudiosos no tema, acaba nos abastecendo de muito material, né? E aí, dando uma relida nesse material, eu achei que seria legal a gente trazer um pouco do conceito da teoria da perspectiva do Kahneman, né? Que... Para quem não teve a oportunidade de ler o livro ainda, ou um artigo, qualquer outro tema, que já foi bastante debatido esse tema, ele fala muito da questão da aversão ao risco do ser humano, né? E essa aversão ao risco está muitas vezes ligada à perspectiva, onde tu estás, né? E tem alguns efeitos curiosos que eu queria trazer para a mesa aqui, para debater com vocês, e como é que isso funciona na tomada de decisão. E não só na tomada de decisão, como é que a indústria do marketing se apropria disso também para impactar ou provocar. Eles sabem como a nossa cabeça funciona. Eles sabem como a nossa cabeça, ele treina um algoritmo para isso, né? E ele acaba provocando um nível de consumo muitas vezes até desnecessário, baseado justamente nessas teses. E para iniciar, eu queria te fazer uma pergunta, Alexandre. Se eu te ofereço uma opção onde eu digo assim, tu tem 90% de chance de ganhar $900. Tá. Desculpe, 100% de chance de ganhar $900, ou seja, é certo. Tu aperta o botão, $900. Mas eu te dou uma outra chance onde tu só tem 90% para ganhar $1.000. Tá? Qual você escolheria? Eu acho que eu vou na 100% de 900. Que é aqui a grande maioria dos pesquisados vai. Por quê? Porque se tu tem 10% de chance de não ganhar nada e tu tem 100% de chance de ganhar 900, a relação de 900 para 1.000 coloca uma assimetria de risco, eu diria quase desnecessária. Melhor 1 na mão do que 2 voando. Não é 2. É melhor 1 na mão do que 1,1 voando. Né? Claro que se fosse 2, possivelmente essa resposta seria diferente. Tu já aumentava, né, o nível
o nível da recompensa seria um pouco maior. Então, talvez tu decidisse diferente. É Agora eu vou sofisticar a pergunta, tá? A primeira tu respondeu certo. Era o que eu esperava de ti. Ah, tá. Passei no... Vindo de ti, era isso aí mesmo. Passei ali na... Agora, numa outra perspectiva. Eu te dou uma opção que é 100% certo que tu vai perder 900. Tá? E tu tem 90% de chance de perder 1.000. Tá. Entendeu? Então, tu tem 10% de chance de não perder nada. Então, se tu apertar o botão agora, eu quero a opção A, eu perdi 900. E a outra é o seguinte, 90% de chance de perder 1.000. Ou seja, tu vai aumentar a tua perda. Mas tu tem uma chance de não perder. 10%. É pequena, mas tu tem. A esperança é a última que morre, né, Júlio? Aí nós vamos no 90% de... Para perder 1.000, né? Isso. Ou seja, probabilisticamente falando, nós estamos falando a mesma coisa. Uhum. Só que aqui tem um outro efeito. O efeito da aversão ao risco do ser humano. Tu não quer aceitar a perda. Tu não quer aceitar a perda. E aí tu vai na opção mais arriscada, tu arrisca perder mais. Estatisticamente é muito provável que tu vá acabar chegando nos 1.000, mas tu tem uma chance de não perder. Tu vai nessa. E a conclusão disso é que o ser humano, sempre que ele está com mais risco embutido, ou mais perdas embutidas na frente dele, ele se torna mais afeito ao risco. Uhum. Né? Ele tem aversão ao risco. Mas se as tuas opções são todas ruins, tu vai arriscar mais. Sim. Uhum. A gente vê muito isso em mesa de pôquer, né? Também. Na bolsa, né? Em ações também. Mas acho que na mesa de pôquer é mais evidente. Se tu estuda muitas vezes como é que tá a mesa, o cara que tá com um monte de ficha, ele fica super precavido. Ele vira um conservador. Ele já ganhou, não quer perder, né? O cara que tá perdendo, quantas vezes a gente já viu, vai ao win, né? Tô ferrado mesmo, né? Ferrado mesmo. E até passa, né? Tem cara que é tão maluco que é aquela história de entregar o apartamento, entregar o carro. Mesmo, né? Porque que ele perde porque tá contra ele, mas ele resolveu de que ele tem uma chance. Tá, mas aqui é interessante essa tua a teoria da... Esqueci o nome. Perspectiva. Você tá falando, eu tô me lembrando. Primeiro, que essas perguntas que tu me fez, elas são interessantes porque ficam subjetivas no meio da conversa ali. Só que a minha cabeça de engenheiro, André, ela já começou a calcular a expectativa matemática. Então, tem tantos por cento de chance, tem isso, tem aquilo. Mas mesmo calculando a expectativa matemática, tu foi como a nada. Mas o que eu quero dizer assim, sempre que tu coloca isso em números, e aí nós estamos falando de essa situação acontecer várias vezes e tal, aí fica mais fácil, tu tira da subjetividade e vai para a objetividade, tá? Isso é um ponto. Mas vamos para essa questão do pôquer. Quando tu tá colocando assim, então o rico da mesa de pôquer, ele fica mais conservador. Uhum. O pobre, ele ainda tá ali se debatendo, tentando ficar rico, né? Em ficha. Sim. Não é a mesma coisa que acontece na sociedade como um todo? A gente tá falando aí do jogo do tigrinho já há vários episódios, né? Tu pega a pessoa que já tem um monte de ficha na sua frente, ela dificilmente vai se afundar ou vai entrar numa coisa de risco desse tamanho. Nem vai dar bola. Né? Aí depois eu vou entrar nesse tema também. Essa é a minha pergunta. Isso se transpõe para a sociedade. Quem tem menos, naturalmente, vai assumir mais isso. Já estou ferrado mesmo, então se der errado, cara, não muda muito, é isso? É isso. Então, e aí muitas vezes ela acaba se afundando mais ainda. Então, principalmente numa sociedade com pouca educação financeira, como é a sociedade brasileira, a tendência é se afundar ainda mais. E aí tem uma série de fatores, não sei nem se dá tempo de entrar aqui, né? Então, tu tem uma percepção de merecimento, ou seja, tu acha que tu tem que estar numa situação de vida melhor da que tu tá, e tu quer buscar isso a qualquer preço. Tu tem uma indústria de marketing que se apropria desses gatilhos, e ela tem truques que ela utiliza, seja via
qualquer estratagema de apresentar uma oferta para ti, seja por um algoritmo, porque hoje os algoritmos eles estão todos preparados para fazer uma leitura muito... Tipo assim, ele sabe mais de ti mesmo do que tu, né? Então, ele acaba... A eficácia deles aumentaram bastante. Aumenta drasticamente, muitas vezes, a questão do iFood, por exemplo, ele sabe exatamente o horário que ele tem que te mandar uma notificação de uma oferta, porque ele já sabe o teu hábito de consumo naquele horário, o que tu come. Então, a tendência de tu aceitar essa oferta é muito maior. E assim, a Amazon, todos os grandes varejistas. E essa perspectiva, esse efeito, acaba fazendo com que essas pessoas se afundem ainda mais. Sim. Então, nós temos um episódio que a gente fala muito de vibrar na abundância e vibrar na escassez. O que eu estou me referindo aqui não tem nada a ver com aquele episódio. Que, aliás, a gente até recomenda que vocês assistam com o Duda Kanzi, foi sensacional o tema debatido aqui. Aqui, a questão da abundância ou escassez é o cara não aceitar a escassez. Mesmo ele tendo que passar, num determinado momento da vida dele, por aquilo. Então é aquela história do cara que vive a vida do outro. Né? Eu sou classe média baixa, eu me dou muito bem com pessoas da classe média alta, eu acho que eu sou merecedor daquele padrão de vida, e eu passo a viver aquela vida mesmo sem poder fazer aquilo. Mesmo sem poder fazer aquilo. Né? E aí, tu acaba fazendo coisas irracionais para ganhar dinheiro, para ganhar notoriedade, para estar tentando fazer parte daquilo, e tu acaba te afundando. Tu te arrisca mais, Tu te arrisca mais e antes não. E aí tu tem alguns mecanismos, como eu já citei aqui, por exemplo, a indústria do marketing acaba sendo bastante poderosa aqui, que te provoca a consumir ainda mais. Aí tu te afunda ainda mais. E aí tu chega para esse cara e diz assim, cara, tu tá errado. Tu não pode usar teu cheque especial, tu não pode usar o limite do cartão de crédito e pagar mas convence, né? Em 30 e tantas vezes. Tu tem que ter o plano, né? Falando no episódio, né? Sempre volta pro plano, Volta pro plano, né? Tu tem que ter o plano, tu tem que entender que tamanho tu tem, como tu lida com isso em relação às tuas finanças, para depois ir atrás daquele objetivo. Mas daí o cara pega e enfia a cabeça para dentro da terra, a famosa síndrome do avestruz, né? Eu não quero nem olhar, né? Só sei que no mês que vem já estou no cheque especial de novo. Como se isso fosse algo até, muitas vezes eles falam até com um certo orgulho, né? E uma grande inconsequência, né? Total. Não faz nenhum sentido. Chega uma hora que fica impagável, né? E aí a gente chega num número assustador no Brasil, que são 61 milhões de pessoas completamente sem condições de pagar suas dívidas. Tanto é que o governo... Quantos milhões? 61 milhões de pessoas. 200 e poucos. Quantos são economicamente ativos? Uns 120, 130 milhões. Metade da galera. Metade da galera não tem hoje condições de honrar seus compromissos criados. Então, se entende esse número, né, baseado nessa teoria do merecimento, né? Tanto é que o governo lançou um programa para renegociar as dívidas, tudo mais, porque vai chegar um determinado momento que a máquina trava, né? Limpar o nome dessa galera, só que aí se o cara não tiver preparado mentalmente, vai afundar de novo. Ele afunda de novo. E eu conheço várias pessoas que foram resgatadas e acabaram caindo dentro do mesmo buraco de novo, porque eles não conseguiram trabalhar o mental. E aí, que acaba tendo uma correlação na teoria da perspectiva, né? A indústria do marketing acaba utilizando-se disso. Principalmente naquele modelo de ancoragem. Então, a gente já citou isso uma vez, a questão do preço do cardápio do restaurante, né? O restaurante tem um prato mais caro e depois ele tem pratos mais baratos. Ele não quer vender o mais caro. Ele quer ancorar o preço mais alto para que tu escolha o segundo prato. Ele quer te vender o segundo naquele preço. E aí, a sensação que a gente tem de estar levando uma vantagem aqui é muito grande. 1 por 10, 3 por 20. Vocês já não foram impactados alguma vez por aquelas ofertas assim?
uma oferta ruim e barata, mas que ela é extremamente limitada, uma oferta muito boa, num preço intermediário, e uma oferta excelente no mesmo preço do intermediário. Para induzir teu cérebro... E aí teu cérebro olha assim, não, mas peraí, essa ruim aqui é barata, mas pô, tem um monte de coisa que não tem e eu preciso. Não vai nem me atender. Essa do meio aqui, até me atenderia, mas ainda não tem tudo. Essa aqui tem tudo, tá pelo preço da do meio? Vamos nela. Aí tu te sente tendo o quê? Uma vantagem. E tem um mercado aqui no sul, né? O Zafari ou Bourbon, como em alguns lugares, que como é que é o lema dele? O slogan deles é barato é comprar bem, acho que é isso, né? Uhum. Só que aí tem uma questão interessante, né? Que é uma dúvida que eu tenho. Porque quando tu vai olhar, até vamos pegar o caso de imóveis, né? Normalmente, na proporção, o aluguel de imóveis mais baratos é bem mais caro do que imóveis mais caros. Fecha isso, né, André? Acho que sim. Sei lá, um apartamento de 100 mil, ele vai custar 1.000 para alugar. O de 200 mil, o de 1 milhão não vai custar 10 mil necessariamente. Quanto mais alto o valor do imóvel, a relação do aluguel é menor. Então, maior custo-benefício. Isso. Só que quando tu pega... De novo, a gente volta para aquela questão do poker ali, né? Quando tu pega as pessoas de menos dinheiro... elas não têm acesso ao melhor custo-benefício. Né? Então, assim, é claro que se eu for pegar o aluguel lá, poxa, vale muito mais a pena eu alugar o de 1 milhão por menos de 10 mil. Mas não dá, não tenho como chegar naquilo. Então eu preciso correr naquele custo-benefício. Então, as opções que tu mostrou ali, né? 3, 4 opções. A grande maioria não, mas aqui não é esse exemplo que eu quero dar. O exemplo é aquele que é o que tu precisa e é possível. Né? Por exemplo, eu não posso alugar um apartamento de 1 milhão por 5 mil. Entendeu? Mesmo tendo uma vantagem latente aqui. Uhum. Agora, de 200 mil por 1.500, eu poderia e me atende. É nesse sentido. Nesse da oferta, esse truque da oferta, é algo que tu poderia pagar já. Uhum. Tu iria pagar por aquilo, e diz assim, cara, eu vou te dar um adicional, tá ganhando mais coisas aqui pelo mesmo preço desse. Ou no do imóvel, no teu exemplo, o corretor te leva num apartamento que custa o que tu pode pagar, mas não tem tudo o que tu quer. Ele já sabe disso. Tá. Depois ele te diz, Alexandre, tem um vago agora que eu vou te mostrar, que eu nem poderia estar te mostrando, né, André? Geralmente ele não pode te mostrar. E que custa a mesma coisa. E daí tem tudo, tipo, tu é obrigado a escolher isso ali e aproveitar aquela chance. Né? Porque, além de atender a tua demanda pelo mesmo preço, tem um aspecto do cara dizer assim, cara, eu nem podia estar te oferecendo isso, mas vou dar um jeito aqui. Ainda tu fica devendo um favor pro cara. Sim. Né? Então, o marketing acaba se apropriando muito dessas referências para tentar te convencer a tu ter vantagem. Então, diante dessa perspectiva, tu escolhe. Né? A questão do frete, muitas vezes, né? Frete grátis. Essa aí me pega sempre. Frete grátis. Frete grátis. Não interessa nem qual é o produto, mas já... Frete grátis, é para matar. Portal de vinhos. Não sei se vocês já entraram em portal de vinho. Não tem nenhum vinho que não esteja com 50% de desconto. Pô, que sorte que vocês, bebedores de vinho, têm, né? Dá sempre 50, dá daqui a pouco. preço arriscado lá. 70, 80, 90% de desconto. Tá, mas aí tem uma questão interessante, que eu acabei de fazer uma compra onde o frete me fez comprar mais. Vamos pensar juntos aqui se eu fiz a coisa certa ou não. Vamos usar o lado 2 do cérebro. Vamos ver. Eu acho que eu fiz certo, mas de repente vocês vão e vão fazer ao vivo aqui, vai ficar gravado. Eu compro meus suplementos lá, whey, pasta de amendoim e coisa lá no site. Toma esses negócios? Tomo. Eu nunca imaginei que fosse ter esse negócio lá em casa. Tem uma coisa errada aí, né? E aí, então, são preços bem interessantes lá no site, mas tem, acho que é no mínimo R$200 é a compra para ter frete grátis.
E eu fui comprando as coisas lá e deu 150. E o frete ia ser R$30. Uma coisa assim. Se comprasse uma coisa de 50... Aí eu olhei, cada pasta de amendoim, uma pasta de amendoim lá, um potinho, é o valor do frete. Esse cara quer saber de uma coisa? Eu vou comprar mais 2, fora não vai, né? Então eu fiz uma compra maior do que eu fiz 2 meses de compra numa só e não paguei o grátis. Então, na minha cabeça, eu ganhei um potinho de pasta de amendoim. Não, na prática tu ganhou. Né? Porque tu vai usar ela, né? Só que é o seguinte... Mas tem gente que compra sem precisar para ganhar o frete grátis. Vai ficar estocado lá. Ah, tá, entendi. Não. Mas nesse caso, então, que eu só antecipei um mês de compra. Isso. Provavelmente eu vou ficar 2 meses agora sem comprar Mas se o teu whey não durar 2 meses, tu vai ter que comprar ele e mais umas 3 coisinhas pra fechar de novo os 200. Puta, é verdade, Júlio, porque o consumo deles não é parecido. E aí que eles ganharam dinheiro com isso. Tá aí, ó. Então, no final da história... Outro efeito também famoso é, por exemplo, quando tu vai comprar determinado bem que custa R$2.000 e tá com 10% de desconto. 1.800. Tá. Aí tu sai, né, e diz, ganhei R$200, né? Não, tu não ganhou R$200, tu gastou 1.800. Se não comprar... mas era uma coisa que tu não precisava. Não, tá. É tipo no site lá, eles me ofereceram comprar uma, sei lá, uma camiseta escrito não sei o quê. A minha avó, se eu comprasse, eles iam... Alexandre, a minha avó, ela saía, ela sempre voltava com um pacotinho de alguma coisa. Aí nós chegava pra ela, minha mãe chegava, mas por que tu comprou isso? Ela tava tão barato que eu não resisti. Então, a questão da suposta oferta, né? Ela é muito sedutora também, no ponto de vista de provocar esse consumo e acaba te levando a ter coisas que tu não precisa. E aí que as pessoas, aquele ciclo de escassez que a gente estava falando antes, se perdem mais ainda, né? Porque, inteligentemente, as empresas acabam se utilizando desses truques, né? Eles estão aí, eles funcionam e eles usam. A gente é que precisa entender que jogo está sendo jogado. Esses dias eu tenho uma vinícola aqui, inclusive de um narrador muito famoso, eu não vou falar o nome. Acho que eu sei quem é. Tem alguns vinhos excelentes, mas principalmente é espumante. E ele vive provocando com ofertas. E ofertas assim, 70%, 75%. Tem cashback. Então, se faz uma compra, muitas vezes tu tem lá 5, 6% de cashback e fica para a próxima compra. Então, tu está sempre recebendo uma oferta e tu tem um cashback lá que sempre tu tem que resgatar. Sempre tem dinheiro parado para tu usar na conta. Eu não sei explicitamente se aquele preço com 70 seria o preço justo. Até acho que é o preço justo. Para tu estar sempre consumindo. Ou se eles caíram numa armadilha que atualmente eles só conseguem vender desse jeito. Porque eles acabaram acostumando. Eu, por exemplo, eu não compro mais nada que não venha dentro dessa oferta. Sim. Não, quero comprar o vinho tal lá. Acostumou mal o público. Eu vou no site e no preço normal não compro. Né? Mas aqui tem uma coisa interessante, André, que aconteceu comigo esse final de semana. Eu recebi uma promoção de um restaurante aqui na cidade com uma sequência de parrilla. Isso aqui me interessa. Mas tinha pouca informação ali. O preço era muito interessante. Gente, isso aqui não sei, não tá muito legal. Aí entrei em contato com eles. Quais carnes que servem, não sei o que e tal. Poxa, parece... Falei com minha mulher, vamos lá conhecer. Pelo preço, não me parece ser nada fantástico. E fomos. Final das contas, foi bom, foi ok, nada aquele assim, nossa, eu preciso voltar aqui urgentemente. Mas o que me chamou a atenção? O preço... Não, assim, foi o que me deu o gatilho, daí eu fui ver se valia a pena, não sei o que e tal, mas não foi se me cobrassem a mais para me oferecer uma experiência indescritível, eu pagaria sem problema. Então talvez saísse mais barato do que esse que saiu um preço ok. Mas ele não te conquistaria se ele tivesse botado lá um preço maior, talvez. Não sei, mas assim, foi interessante porque o preço ficou ok para uma experiência ok. Mas no preço cheio tu não pagaria.
Eu pagaria. Pela experiência, não, pela minha experiência não. Aí eu queria uma coisa um pouco mais sofisticada. Eu quero dizer, é interessante essas duas, assim, o de 2.000 por 1.800. Cara, só um pouquinho. Me fala o que tem o 2.000, então. Deixa eu ver o que tu me oferece. Só essa diferença que normalmente a gente vai atrás do ganho na... me dá 200 de desconto. Tá, mas só um pouquinho que eu tô te tirando aqui, vale muito mais do que 200, né? Sim. É o famoso troca 10 por 50, né? E a gente normalmente cai nessa, né? Cai, com certeza. E dentro dessa teoria da perspectiva também, a gente tem a correlação em relação a onde tu estás. Então, a relação com o dinheiro de um herdeiro milionário, ela vai ser muito diferente da relação de nós aqui que construiu a sua história, né? Então, o valor que a gente dá por dinheiro é muito diferente do que uma pessoa que recebeu absolutamente tudo pronto. Então, pega aquele jovem de 21 anos que recebeu já um Porsche de presente dos seus pais, por ter chegado à maioridade, né? Provavelmente a relação que esse cara vai ter com carros vai ser diferente da nossa. Para ele, isso é a base agora. É a base. Tá, mas isso me interessa. Tem lugar nessa família aí eu quero esse negócio aí. Então, isso vale também para níveis de salários. Então, muitas vezes quando você está pensando em recompensas para, por exemplo, uma equipe de trabalho. Então, você tem um time lá da base operacional. Qualquer prêmio em dinheiro para essa base vai ter um impacto relevante. Né? Então, uma pessoa que ganha 2.000, 3.000, tem um prêmio de 1.000, 1.500, 2.000, é bastante, vai ter um impacto muito relevante e a pessoa possivelmente vai se puxar. Agora, o nível estratégico, daqui a pouco ganha 30, 40, 50, tu oferecer uma recompensa de 1.000, o efeito é completamente diferente. Então, muitas vezes, o que se pensa nesse tipo de caso é na experiência. Não é na recompensa financeira especificamente falando. Então, é aquilo que nós falávamos aquela vez. Né? Tá, os mesmos 1.500, daqui a pouco você troca por um vinho. Dá um vinho de 1.000 dá um vinho muito exclusivo que a pessoa possivelmente não compraria no dia a dia dela. Assim, porque, sei lá, o mindset dela não permite gastar 1.500 no vinho, mas é o mesmo dinheiro. Então, tipo assim, o dinheiro não causaria um impacto. Mas um vinho muito exclusivo causaria um impacto. Levar num restaurante Michelin com reserva de 6 meses, onde tu não consegue lugar. É que aqui tem uma coisa diferente, que assim, eu tô pensando nos hotéis que que te recebem com uma foto da tua família, ou com alguma coisa assim, né? Tem aquela questão tem alguém que está se importando contigo. Eu acho que essa é... Não é assim, toma aqui R$1.000. Não, cara, eu fui lá e eu fui escolher o vinho que me parece que vai te agradar. É uma coisa exclusiva. Um cuidado. É uma coisa assim, me espera no hotel com uma foto da minha família, e não sei, quando eu vou viajar sozinho, por exemplo. Poxa, legal pra caramba, né? Mas tu entende que na questão da perspectiva... Ela é completamente diferente para uma pessoa que está um nível atendido e outra, não? Mas, claro. O que eu quero dizer assim, vamos supor que esse hotel que me espera com a foto da minha família lá no quarto, cara, ele pode me cobrar, sei lá eu quanto, 200, 300, 500 reais a mais talvez, que eu não vou me importar de pagar. Então o que eu quero dizer assim, fazer a foto com a família e não sei o que, deve ter custado 50 reais para eles. E eles conseguem me cobrar tanto a mais. É isso que eu estou querendo dizer da perspectiva. Se alguém te entregar um vinho que tu gosta, ou que tu gostaria de tomar e não toma porque é caro, não sei o quê, cara, tu vai lembrar disso para sempre. Exato. Mas, de novo, perspectiva, né? Eu sou consumidor e gosto de vinho. Tu não bebe. Pra ti, ao mesmo tempo, se der esse vinho pro cara lá que ganha 2, 3 mil, ele não vai dar tanto valor quanto Exatamente. Que ganha 30 mil, né? Agora vocês, com esse comentário, fechou a questão.
Viu? Né? Da perspectiva. Tu pega outra situação. Você entende que os 1.500 para o cara que ganha 1.500 num vinho não tem valor nenhum? Não, mas justamente nisso, André, quer ver o caso que aconteceu? A gente comprou um carro para Fernanda e quando nós fomos pegar, o cara daí tira debaixo da lona, aquela não é lona, daquela da roupinha lá do carro, né? E o cara veio, não, a primeira coisa, antes de entrar no carro, primeira coisa, vem cá e tal, e abriu o porta-mala e lá tinha uma caixa com espumante, eu acho, 2 taças e tal, e como sendo um negócio super interessante e tal. A gente não bebe. Então ficou uma coisa assim, pra nós não teve nenhum valor. É bem isso que tu falou. Se tivesse lá uma caixa de Coca-Cola 0, opa! Oi, né? Agora, olha outro exemplo interessante que tu mesmo me falou há pouco na questão da tua filha, né? Que ela foi fazer um intercâmbio na Inglaterra, né? Chegou ontem. Chegou ontem. E aí vocês comentavam que o impacto na vida dos adolescentes que nunca tinham feito foi quase que uma virada de chave na vida dessas pessoas. A tua filha, o impacto foi bem menor, né? Foi bom, né? Mas um pouco diferente, porque ela chegou ontem, cansada e tal, e aí a preocupação dela era, beleza, voltei, minha vida continua normal agora, tomou banho, não sei o que, e foi pra aula à noite. Então, foi uma coisa assim, não foi... Ela voltou melhor, foi muito válido e tudo, mas não foi exatamente isso que tu falou, aquela assim, ela foi uma pessoa e voltou outra. Ela já foi outra, porque ela já tinha passado por uma experiência, né, de 7 anos nos Estados Unidos. Então, para quem nunca tinha ido, nossa, foi uma coisa... Quer ver um outro exemplo interessante? Jogador de futebol. Principalmente de clube de primeira linha, Série A do brasileiro. Não sei se o Júlio chegou a pegar essa época, o Alexandre acho que com certeza pegou dos bichos extra. Sim. Que tinha. Na época, o salário dos jogadores de futebol não eram essa Babilônia que é hoje. E aí tinha o bicho por vitória. Não tem mais isso? Mas pensa no seguinte, o cara ganha 1 milhão por mês. Tu vai oferecer quanto de bicho pra ele? O bicho na época era tipo assim, tu ganhava 5 pau, 10 pau. Pensa bem, são muitas vezes 15, 16 jogadores que concentraram. Pro clube era 160, 200 mil por partida. Isso é bastante dinheiro. Mas tu divide 5, 10 pau hoje pra um cara que ganha 1 milhão. Se o cara não tá afim de correr, não tá afim de sujar o calção, ele tá cagando pros 5 mil do bicho. Entendi. E obviamente... que o clube não tem como pagar 200 mil de bicho, né? Para cada um. Né? A conta vai longe. Então esse efeito ele foi desaparecendo à medida que mudou a referência, mudou a perspectiva dessas pessoas. A referência que eu acho que eu fico sempre pensando, pega vamos lá, vamos oferecer R$1 milhão pro Benchimol. Ele vai olhar, cara, olha só. Não, 1 milhão de Benchimol, ele vai perguntar qual instituição de caridade vocês querem que direcione esse dinheiro, né? Não, e dependendo do que for, ele vai dizer, não faz sentido. Então como assim, velho? Né? R$1 milhão é uma coisa mais importante para fazer. Que realmente a perspectiva dele é outra. E se falar de R$1 bilhão, nós provavelmente não vamos entender da maneira como ele vai... Beleza, como é que eu faço? Né? Mas esse 1 bilhão, no caso, não está nem ligado ao dinheiro em si. Não, é o desafio de... Eu quero dizer assim, eu não estou falando de ele ganhar esse dinheiro, estou falando do montante em si. Ele orbita no bilhão de uma maneira normal, como nós orbitamos nos centenas de milhões, ou no centenas de milhares. Milhares. No milhões foi... Chegaremos lá, né, para cima, né? Porque orbita numa outra... Quem trabalha... Até tu falou de pôquer, né? Eu ouvi já de alguns ex-profissionais de pôquer, onde os caras falam, chega um momento em que eles orbitam em valores tão absurdos, que numa mesa profissional de pôquer, se aposta ali... Vamos lá, para entrar na mesa custa $50 mil. Não é o fim do mundo, né? Mas
cada um tem 50 mil, às vezes na mesa tem $1 milhão de dólares. 800 mil dólares. Então o cara começa a orbitar dentro desses valores. Quando ele sai da mesa de pôquer, aí ele vai jantar e custa $60. Eles relataram isso, a cabeça deles, normalmente ela não volta pro normal. Leva um tempo. Tá? Aí o cara começa a gastar $2 mil para jantar. Não, até só 2 fichinhas. Quantos mil custa? Quando você pega, por exemplo, a estrutura do fórmula de lançamento lá do Érico, né? Quando ele ensina a construção de uma oferta, como é que você faz? Ele diz assim, durante o vídeo, você tem que sempre ancorar em valores altos. Então tu diz assim, porque eu fiz uma pós-graduação no exterior que eu gastei R$30 mil com esse conhecimento que eu vou te entregar aqui. E ele vai puxando então 30 mil, ele começa a ancorar 20 mil, 30 mil. Daí ele diz assim, olha, esse curso poderia no mínimo custar 5 mil. Mas não vai custar nem... Não se preocupe. Metade disso, né? Não vai custar nem 2.500. Aí ele vai baixando, mas sempre... Ele começou com coragem lá em cima. E aí, mas agora, se tu fechar hoje, nesse momento, sem pestanejar, vai custar 10 de R$29,90. Daí tu... Ô, louco. Meu Deus, né? Sou burro se eu não comprar. Né? É mais ou menos isso, né? Aí tem outra coisa também que não é tanto na ancoragem, mas onde se coloca muito, olha, essa pessoa aqui, o Júlio já fez esse negócio aqui, ele pagou R$5 mil e ele tá faturando 50 mil por mês. Opa! Então quer dizer que eu pago 5 e começo a fazer 50 todos os meses? Isso me interessa. Daí já mostra alguém que fez sucesso, né? E fica mais barato ainda, né? Eu não lembro que pode ser que não... Exatamente. Ela não chega nos 50, né? Isso é uma coisa interessante, né? Que entrando nesse assunto, os 50 mil, não sei o que, mas teve que investir alguma coisa para fazer isso e daí tem outra coisa, que é a questão de fluxo de caixa. Tu tem que, muitas vezes, colocar o dinheiro, depois recebe em 30 dias. Nem mercado, né? 5 mil foi o curso, mas enfim, não foi só isso. É um pouco mais complexo. Mas vocês entendem que, voltando para a questão de perspectiva, dependendo onde tu estás, quando aparece, por exemplo, uma proposta dessas, tu acha que não deve ser bom. Porque está muito barato. Às vezes acontece. E aí tu tem o efeito contrário. Passa uma má impressão. Passa uma má impressão. Então, muitas vezes, tu tem que ter produtos mais caros para não passar a impressão de que aquilo efetivamente não é tão bom assim. Mesmo não sendo bom. Se é muito barato, eu já penso, isso deve ter de graça no YouTube, se eu pesquisar bem, né? E eu vou te dizer, voltando ao caso do restaurante esse que me ofereceu lá um negócio. Quando eu vi o preço, foi a minha desconfiança. Eu disse, isso aqui não pode ser bom só por esse valor. Por esse valor aqui... Eles vão servir carne de segunda. Boi nervoso. Ou aquela história, tem alguma pegadinha... Deixa eu contar uma história do passado. Eu tava uma vez... Como é que era o nome esqueci o nome da empresa. Recebi um e-mail, lá em 2010, acho que foi isso. Viagem Porto Alegre e Miami por R$299. Isso aí é... Pegadinha, vírus. Né? Decolar, não sei o nome da empresa. Deixei. Tava numa janta, voltei pra casa, aquilo lá ficou na cabeça. Você quer saber? Eu vou olhar esse negócio. Que é de verdade. 299 e tal. Pensei, cara, que pode acontecer eu perder R$300, né? Pior cenário. Falei com a Fernanda, quer ir pra Miami? Não sei o que, tô grávida, não sei o que, coisa, tá bom. Comprei. Eu vou então. Gente, eu acho que eu fui a única pessoa da face da Terra que leu o contrato. Eu li tudo que tinha ali. No final das contas, era de verdade. Quando eu fui embarcar, eu ainda pensei que tinha pegadinha, iam me cobrar alguma coisa e tal. No final, eu fui e voltei por R$299. Gastei um monte lá, né? Mas qual foi E a passagem custava, acho que R$1.000, 1.500, não sei. Primeiro, era uma viagem que não precisava fazer, eu acabei fazendo, tá? Então eu entrei nessa...
Mas... Comprou que não precisava. Comprei que não precisava. Acabei fazendo um enxoval da minha filha que valeu a pena no final das contas. Mas, o que eu quero dizer, era tão barato, Júlio, que eu fiquei desconfiado até a hora de embarcar. Não, alguma coisa está errada aqui. E eu fui só pelo preço. Esperei 700 horas no aeroporto, ou não sei, na outra. E aí às vezes a oferta tá errada, né? Às vezes eles venderiam mais se fosse 499. Porque provavelmente teve mais gente que nem tu que ficou desconfiado e talvez alguns nem foram atrás depois, né? E eu ofereci para 2 amigos e eles fizeram... Não, isso aí não faz sentido. E tu lembra do Herbie? Na época da pandemia? Sim. Com as ofertas milagrosas. Hotel urbano. Hotel urbano, que tu comprava uma viagem com passagem, hotel, não sei mais o que, por R$1.500, pagava em 300 vezes e podia voar até 2 anos para frente. Tinha umas condições. Tinha que aceitar a data deles, tudo mais, o hotel que eles te oferecessem, mas, tipo assim, era algo que valia 10 vezes mais. Era um negócio, assim, inacreditável. O que estava por trás daquilo era uma campanha de marketing, que o Herbie na época tinha, se eu não me engano, 10 ou 12 milhões de verba de publicidade, que poderia utilizar, inclusive, na Rede Globo para divulgar o portal. E o cara teve a brilhante ideia de transformar esses 10 milhões em oferta de produto. E o cara viralizou. Virou um buzz na internet, assim, que não se falava em outra coisa que não fosse as ofertas do Herbie. Só que teria dado muito certo se não fosse um detalhe. A pandemia ter durado mais de 2 anos. E a inflação que veio pós esses 2 anos matou os caras. A ideia foi brilhante na concepção, mas tiveram fatores complicadores no final que acabaram atrapalhando um pouco. Tá, mas olha só a ancoragem que esses caras fizeram. Tipo assim, para quem voa pro exterior sabe quanto custa fazer uma viagem dessa. Tu comprava por 10% do valor, eles venderam... Tá, mas essa empresa não tinha acordo com as companhias? Não tinha um hedge, assim, alguma coisa... Não. Na verdade, podia ter um acordo com a hotelaria de comprar... Não, eu digo, alguma proteção para... Não. Na verdade, era tipo assim, nós vamos financiar a viagem ao invés de fazer propaganda na Globo. Entendeu? Então, fazia sentido isso. Mas tiveram fatores externos incontroláveis que acabou derrubando esse processo todo. E outras que tentaram copiar logo depois acabaram... 1, 2, 3 milhas? 1, 2, 3 milhas, tudo tiveram o mesmo fim. Essa aí que não existe mais também, né? Não, existe, mas estão se arrastando, né? São empresas que eram... duvidoso tu conseguir fazer a viagem hoje em dia se tu comprar o pacote, né? Então gera um medo no pessoal. Gera um medo, porque daí vira uma pirâmide, né? Porque aí de novo, tu tá pagando o cara que vai viajar agora para viajar daqui a 2 anos. De novo, né, André? Vamos pegar esse caso onde eu comprei, fui a Miami lá. No final das contas, eu gastei... eu tava mais solto nos gastos, porque eu tinha economizado na passagem. Só que tava solto em dólar agora. Em dólar, né? É normal, né? E eu gastei bastante, inclusive, viu, Júlio? Foi bem gasto, né? O cartão foi muito bem usado. Mas assim, eu não precisava ter ido. Como eu tinha a viagem, aí eu comecei a arrumar motivos para fazer. O teu cérebro racional tem que justificar a viagem. No final das contas foi interessante. Eu me encontrei com meu irmão que mora lá, que não sei o quê. Daí fiz o enxoval da Gigi e assim vai. Mas, cara, se for olhar no final das contas, eu devo ter gasto um dinheiro que eu não precisaria, ou enfim. Mas justamente por assim, como é que eu vou perder essa promoção? Fez que nem a avó do André. Que nem a tua avó, só que eu não fui, né? O ser humano detesta perder uma oportunidade. E aí eu acho que é um problema, porque nesse caso, eu entrei num caminho que não deveria e comecei a procurar motivos para justificar. Mas a indústria que está promovendo isso para te vender, ela sabe disso. Ela sabe que tu vai cair nesse truque. Por isso que ela faz. Eu ouvi uma coisa interessante, né? As pessoas, os vendedores, as empresas e tal, eles são treinados para vender. Nós, consumidores, não somos treinados para comprar. Não. Exatamente.
Não. Então a gente se estrepa. Sempre se estrepa. Aliás, é uma luta onde a gente entra sem arma nenhuma, né? Nessa de treinar para vender, tem uma tática muito interessante, né? Do método SPIN, aquele que a gente acaba aprendendo um pouco sobre isso. Tu tem um preço X e teu concorrente tem um preço Y, sendo que teu preço é mais alto do que teu concorrente. Digamos que tu cobre 2.000 e teu concorrente cobrou 1.500. Tá. Aí na hora de fechar negócio, o teu cliente diz assim, olha, eu vou fechar com o teu concorrente, porque tá 1.500, então tá 2.000. Aí tu faz a pergunta pro cara. Ok, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o meu tivesse 1.500, tu fecharia agora comigo? Daí o cara fecharia. Daí deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Por que você não fecharia com o meu concorrente e por que você fecha comigo? Boa. Aí o cara mesmo cria os argumentos para justificar o porquê tu é melhor que teu concorrente. E aí, enquanto ele tá te respondendo, ele já tá caindo a ficha dele que ele devia fechar contigo mais caro. É justamente Exatamente. Por isso que eu cobro os 2.000, Alexandre. Porque quem fecha comigo quer isso. E aí tu deu a resposta pro cara. Tu vê que interessante, eu já contei aqui a história do Domenico De Masi, aquele italiano que ele fala da entrevista de emprego. Eu já contei aqui ou não? Conta aí de novo. Já são 45 episódios. Lá no Traffic and Conversion Summit, teve uma palestra dele, não sei se foi no ano que tu foi. Não, no ano que eu fui, o Domenico não estava. Mas foi bem interessante que ele deu uma explicação depois de uma conversa fora da... Daí ele falou assim, o que acontece? Ele pegou o caso de uma entrevista de emprego. Quando tu vai ser entrevistado, normalmente os entrevistadores vão entrevistar 6 pessoas, 5 pessoas, medo de gente. Aí ele disse assim, então tu faz assim, para te diferenciar, foi uma pergunta que alguém fez no final da palestra, agora me lembrei. Tu faz assim, entra lá e diz, olha, antes de começar eu queria saber se eu posso fazer uma pergunta para vocês. O entrevistado para o entrevistado, normalmente é uma turma, né? Eles vêm de grupinho. Aí já vai e fez, opa... Normalmente se faz perguntas no final. Mas ok, qual é a tua pergunta? Por que vocês escolheram o meu currículo para me chamar para conversar? Aí acontece isso que tu falou. O cara começa a buscar coisas positivas do teu currículo e ele começa a trazer, ele começa a explicar por que ele te escolheu e só com coisas boas. Terminou aquilo ali, beleza, só queria... tirar essa dúvida. Só ficou reforçado na cabeça dele. Reforçou. O chip já tá lá dentro instalado. Né? E aí tu já diferencia do... E aí, em outra medida, só para fechar o tema, né? A gente vai abrindo balão em cima de balão aqui. A indústria do marketing sabe se utilizar muito bem disso. Né? E ela acaba usando esses gatilhos para provocar essa aversão de que tu não quer perder. Né? Tu não quer perder. Então, ela te provoca, ela aperta esses botões, todos esses gatilhos, ela fica te apertando e tu acaba caindo, a maioria das vezes caindo. Então, não é que tu está sendo enganado, não é? Acho que não é tão drástico assim. Mas tem truques aí, né, por trás que são utilizados. É que tem coisa... É assim, tem coisas que prejudicam e coisas que não. Vamos lá. A gente comentou, foi tu que trouxe, acho, né, Júlio? A questão do cara comprar um carro de 100 mil ou de 200 mil. Não lembro quem de nós trouxe essa. Aí a coisa complica. Que assim, tu chega para comprar o carro de 100 mil e já é o teu limite do budget. E tu sai normalmente com o de 130 ou com opcionais. E se o cara é bem persuasivo e coisa, e tu sai com o de 200 ao invés do de 100? Então tem que pode ser uma encrenca bem feia. É diferente tu comprar ali o vinho de 200 ou de 400. Não vai mudar a tua vida. Tu quer outro exemplo de estratagema em relação a... A indústria de brinquedo acabava utilizando muito isso. Onde é a safra da indústria de brinquedos? No Natal, né? Dia das Crianças. São os dois pontos-chave, né? Natal e Dia das Crianças. Uhum. Como é que funciona uma indústria? Uma indústria está preparada só para vender mais em 2 meses? Não. Ela tem que distribuir essa produção no decorrer do ano inteiro. Então ela tem que criar gatilhos
possíveis para distribuir essa produção durante o ano. Então, o que a indústria costumava fazer, especialmente no Natal? Que o Natal é mais do que no Dia da Criança. O Dia da Criança é um dia específico e nem todo mundo dá bola. Mas Natal, a maioria das pessoas dá. E aí eles criaram um modelo de escassez, onde não teria aquele brinquedo específico para todo mundo. Então, os pais que se antecipavam antes, compravam em outubro, novembro, né? Conseguiam, mas o pessoal que deixava para a última hora. Mas daí eles criaram um truque. Eles disseram assim: olha, eu tenho uma sugestão para dar para vocês. Nós conseguimos te vender esse outro negócio que é legal aqui também. Mas tu tem que pegar o compromisso do teu pai, que lá em abril, quando eu tiver de novo disponível o que tu quer, vai ter. Aí os caras vendiam um prêmio de consolação aqui, com um compromisso que de que em abril tu ia dar o presente que tu queria ganhar. E aí eles faziam a distribuição do ano, né, em relação à produção que eles precisavam ter. Então, de novo, né? Gatilho, compromisso, gatilho do compromisso aqui, né? Se tu comprar isso aqui, eu me comprometo a te entregar lá no Mestout, né? E foi a forma que eles entenderam que era possível fazer essa distribuição. Ou seja, tudo é estratégia para resolver o seu próprio problema, e aí nos impacta, e a gente só tem que ter a noção de que, sim, seremos absorvidos por essa estratégia, só tem que cuidar para que não seja prejudicial para nós. É certo, eu comprei as coisas que nós compramos, claro que nós somos convencidos que é o melhor benefício para a gente. Primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. Tu não quer sempre comprar no primeiro lote? Teoricamente. Foi educado que é mais barato. É mais barato, vai ter uma vantagem e tudo mais. Muitas vezes é o preço que o comerciante quer vender no primeiro lote. Quem fica para trás acaba pagando o lucro adicional da operação, né? E o terceiro lote já sabe que já está acabando, né? Já está no terceiro lote, então ele provavelmente aceita pagar mais pela escassez de produto. Então é muito bem montada. É tudo marketing, né? Foi feito para nos derrubar. E deixa eu dar uma guinada total no tema aqui agora para ver. Queria apresentar para vocês a questão, de novo, esse tema aqui. A gente já falou disso uma vez, mas eu acho que ele tem uma variante interessante agora. Da questão do nível de felicidade que o dinheiro te traz. Então vocês sabem que existe um estudo do Kahneman ligado à quantidade de dinheiro que vai aumentando a felicidade. Ou seja, tu ganha 10 mil por ano, tu ganhar 20 mil por ano, tu vai possivelmente dobrar teu nível de felicidade. De 20 para 40, tu ainda vai dobrando. E no estudo dele, ele chegou à conclusão que o platô era 500 mil por ano. Acima de 500 não fica mais feliz. Acima de 500 mil, se tu ganhasse 600, 700, seu nível de felicidade era muito marginal o teu ganho. Ele fez isso com uma amostragem na época de umas 3, 4 mil pessoas, apresentou essa teoria lá no início dos anos 2000, e depois de um tempo essa teoria foi bastante aceita por parte da comunidade acadêmica, até que surgiu um pesquisador americano chamado Matteo, que apresentou uma tese dizendo que o Kahneman estava errado. Esse platô não existe. E ele fez uma amostragem com 30 mil pessoas. Ou seja, uma amostragem muito mais robusta que a experiência do Kahneman na época. E ele chegou à conclusão que esse platô não existia. Que, na verdade, existiam modelos que, em determinado momento, sim, se tu ganhasse 1 milhão, tu ganhasse 2 milhões, tu ganhasse 10 milhões, tu ia aumentando, sim, teu nível de felicidade. O que é interessante no meio acadêmico, principalmente no nível que esses profissionais, ganhadores de prêmio Nobel têm, é que eles aceitam a crítica de forma muito construtiva e eles vão olhar o que tu fez, por que tu criticou daquele jeito e que tese que tu está apresentando para ver se aquilo faz sentido. Não tem a vaidade nessa hora aí, tem a evolução da teoria. E aí, o Kahneman olhou o estudo do cara e disse, tem coisa boa aqui para nós fazer. E ele propôs um estudo conjunto em cima da amostragem dele. E aí, em 2021, eles soltaram um paper apresentando os novos resultados desses estudos,
aonde eles chegaram que eles chamam de felicidade multifacetada. Que, na verdade, a felicidade não está só ligada à questão do dinheiro. Ela está ligada ao como tu enxerga a vida. Então, eu vou dar os 2 exemplos extremos. Sabe aquele cara ranzinza? Aquele cara que reclama de tudo? O cara do copo, da parte vazia do copo. Chega no lugar, tem 90 coisa boa, ele enxerga os 10 ruins. Já imaginaram essa criatura na frente de vocês? Eu consigo me lembrar de alguns aqui. Esse cara, muito provavelmente, ele funciona na amostragem do Kahneman, a original. Tem platô. Esse cara chega uma hora que ele é tão de mal com a vida que chega uma determinada faixa que o dinheiro já não muda mais, que ele vai arrumar encrenca. Aí vamos para o outro extremo, que é o Poliana. Que é o ver só coisa boa, que Deus vai ajudar, que tudo vai dar certo, nunca enxerga problema em nada, e que é o outro extremo. Esse cara não tem platô. Esse cara não tem limite. Esse cara, quanto mais recursos entrar, muito provavelmente mais feliz ele vai ser. E aí, no meio disso, tem vários tipos de pessoas, né? Que vão do ranzinza ao Poliana. E aí, pode ser que tu encontre um platô. Tu não é o Poliana, tu não é o ranzinza, mas tu é alguma coisa no meio disso. Então não tem uma regra, na verdade. Vai depender do comportamento da pessoa, exatamente, do perfil. Né? Então, aquela ideia original que se tinha de que o dinheiro ele tem um limite de felicidade que ele te traz, sim, para alguns sim, para outros não. Você vê como é polêmico esse tema, né? Então, enxergar a vida melhor vai te deixar sem platô, Alexandre. Depende. O enxergar melhor não, é enxergar como um mundo cor-de-rosa, né? Aquela coisa... Mas é isso que eu quero dizer. Ser menos ranzinza. Seja menos ranzinza. Não vou ser, pronto. Acho que o menos ranzinza acho que é mais adequado. Interessante. Eu tava pensando nessa... Cara, o livro do Kahneman, só esse, né? Ele, na verdade, ele não dá um episódio, ele dá uns 50 episódios, eu acho. Porque cada colocação dele vai aumentando, a gente vai abrindo loops, né? Parênteses, e vai indo, isso leva um assunto, leva para outro. Quando tu vê, assim, é muito interessante como uma pessoa consegue... trazer, resumir questões são bem anos de interessantes. estudos trabalhando o comportamento humano, né? E colocando o pensamento científico em cima disso. Então, muitas vezes não tinha achismos, né? Vamos testar. Eu acho que a gente pode ir por aqui, vamos testar. Teste. A parte do rápido, devagar, o rápido ele diz lá numa parte do livro que é a parte preguiçosa do nosso cérebro, que é a face do automático. E essa parte preguiçosa, depois a Áustria e a Suécia testaram em fazer o que eles colocaram lá quando faz teu RG, que no Brasil tem que dizer se tu é doador de órgãos ou não, né? Sim. Lá na Suécia e na Áustria eles botaram que é default, é padrão, tá ticado lá que tu é doador. Enquanto que na Alemanha e na Dinamarca não é que nem no Brasil, né? Tu tem que dizer que tu quer ser. Aqui no Brasil não é que tu é doador automático. Não, tu tem que dizer que tu é. Aqui não é automático. Só o que é automático aqui é a contribuição para o sindicato. Daí na Áustria e na Suécia, 90% das pessoas são doador de órgãos. Sim. Porque eles têm a preguiça de dizer talvez que não querem ser. Que nem o brasileiro, muito mais podia ser doador, só que os caras não dizem que quer. Enquanto na Alemanha e Dinamarca é 10% que é doador, porque não é default. Né? Interessante. Então o simples fato do rápido ali, o preguiçoso, a Suécia e a Áustria lá souberam usar bem, né? E eles não têm problema com essa questão. Bem observado. Gente, estamos chegando ao final de mais um episódio. Vencemos o tempo. Isso aí. Corre aquele reloginho, né? Não tem jeito. Então, sem antes agradecer mais uma vez a
a presença de vocês aqui e continuem comentando nos nossos canais aqui, dando sugestão, ver se gostaram, se não gostaram. É sempre muito bem-vindo o seu feedback. E assistam os antigos também, que valem a pena. Acho que são atemporais. É atemporal, né? Vale a pena o tema em si. E vocês são nossos convidados para maratonar o Aposentado Rico. Então é isso, gente. Espero vê-los no próximo episódio do Aposentado Rico. Até lá.